Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para dar sequência a essa série de vídeos, relatos de um atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, da IURD. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos e tenho relatado os bastidores dessa instituição, da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu me refiro à cúpula, Bispo Macedo, Bispo Renato Cardoso, Bispo Clodomir, Bispo Jadson, principalmente esses que têm nomes em empresas, né, que são empresários, principalmente esses. Então, eu não estou aqui gravando vídeo para você, obreiro, membros, evangelistas, pastores e esposas. Pelo contrário, estou tentando abrir os seus olhos e lhe ajudar e chamar a atenção das autoridades para tudo que a cúpula da igreja pratica e contra vocês. Eu estou lendo aqui um e-mail de uma irmã, de um pastor atual, que ainda está na IURD, que ainda está na igreja. Então, eu vou continuar o relato, e todo esse relato dele confirma tudo aquilo que nós temos falado nos vídeos, e coisas mais também. Diz assim, continuando aqui a ler: teve também um caso que na reunião de pastores, o bispo do estado pediu para que um pastor ficasse de pé e perguntou. Aí perguntou, está entre aspas, diz assim: por que seu pai está na casa da igreja? Você sabia que a casa é da igreja? Você não pode receber ninguém lá, nem seu pai. Deixa as chaves do carro aqui. Você vai voltar de ônibus para aprender, rapaz. A casa não é de vocês, é da igreja. Você não pode receber ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão, ninguém, entendeu? Ninguém. E chegando lá, dá o seu jeito e manda o seu pai embora. Meu irmão disse que ficou perplexo. Isso acontece mesmo. E por isso que muitos pastores, por isso que a cúpula da igreja não quer que o pastor tenha a sua casa, tenha o seu carro, tenha estudo, tenha profissão, para que o pastor não tenha o que fazer. Ele é humilhado, mas ele não tem o que fazer, ele vai sair. Alguns, no ímpeto, eles tomam atitude e saem. E às vezes passam necessidades quando saem, realmente. Por isso, aí a igreja ainda usa isso para amedrontar os outros, tá vendo? Saiu e está na rua da amargura. Saiu e virou mendigo, saiu e não tem nada, está vendendo limão na feira, está vendendo banana. Como se fosse algum demérito isso. Mas a igreja, a cúpula da igreja, não deixa o pastor ter vida para que o pastor fique preso à instituição. E se ele sair, a tendência é que ele não consiga reconstruir a vida dele. Alguns conseguem, mas outros ficam com receio. Se eu sair, o que eu vou fazer da vida? E eu estou chamando a atenção das autoridades para isso, para que vejam isso, para que fiscalizem isso. Porque depois o pastor sai e não tem nada, e ainda quando vai entrar na justiça, os advogados mentem, dizendo que o pastor tinha sim férias, tinha folga, que o pastor sim, ele podia exercer outra função sem ser pastor, podia ter um trabalho. Tudo mentira, não pode. Então que o Ministério Público, que a Justiça do Trabalho atentasse para isso, fiscalizasse a vida dos pastores dessa instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. Bom,
Meu irmão também falou que na época do primeiro livro do Bispo Macedo, eles foram obrigados a comprar 3 livros cada pastor e passar 2 livros para cada obreiro. Ou seja, na igreja tinha 70 obreiros. Ele tinha que prestar conta de 140 livros, mais 12 livros dos pastores de sua igreja. Nem todos os obreiros podiam adquirir 2 livros. Então meu irmão foi falar com o bispo do estado sobre a dificuldade de alguns obreiros em adquirirem um livro. O bispo quase o agrediu fisicamente, dizendo aos berros: covarde, se você não imprensar os obreiros, eles não fazem. Tem que impor, vai comprar 2 livros e pronto. Quantas agressões físicas ele presenciou nos bastidores? Muitas. Esses livros e esse filme e tudo que a IURD faz é para impressionar. E para isso ela é capaz de tudo, até arrancar tudo dos obreiros e pastores. Eu sei que quando os pastores fazem essas coisas, às vezes eles são pressionados a isso. Pressionados a fazerem isso. Porque a cúpula da igreja pressiona. E tudo é para impressionar mesmo. Tudo é para mascarar. Best-seller, o filme mais assistido, é tudo uma farsa. Tudo uma farsa. Porque pessoas assistiram o filme várias vezes, pessoas compraram vários livros. Existem igrejas aí que, se for lá, ainda tem caixas e caixas de livros lá. Eu lembro que até o jornal era assim. Tinha que dar jornal, porque tudo isso é para poder tirar o dinheiro da igreja. Entende? Tirar o dinheiro da igreja para os livros, tirar o dinheiro da igreja para os jornais, tirar o dinheiro da igreja para livros, filmes e jornais. Porque as empresas têm que ser mantidas. Os bispos que têm nomes em empresas, eles têm que ser ricos. Ricos. Então se tira dinheiro da igreja para essas empresas. É isso que se faz. As autoridades, por favor, autoridades brasileiras, atentem para isso. E não é só no Brasil que faz isso, não. Em outros países também. Vamos lá. Houve também tempo em que os bispos e pastores pegavam esposas e até obreiras para fazer as unhas deles. Unhas dos pés, unha dos pés. Meu irmão disse que uma vez, ao chegar em uma sala na catedral, tinha uma esposa novinha alisando o pé do pastor estadual. Ele estava fazendo as unhas, disse o pastor. Nessa, muitos caíram em adultério. Por falar em adultério, ele já presenciou muitos que traíram as esposas e continuam na obra, tomando conta de igrejas. Ele viu em Goiás, Minas Gerais, Rondônia, o caso mais absurdo no Rio de Janeiro, onde o senhor Darlan Ávila... Por que o Darlan ainda é bispo? Por que o Darlan ainda é bispo? Pergunte a ele, obreiro. Por que o bispo Gonçalves ainda é bispo? Diga. Por que o bispo Valdir Correia ainda é bispo? Ou talvez ele tenha se tirado de bispo, porque o bispo Valdir Correia, coitado, ele não tem as informações que o Darlan tem, e nem as informações que o bispo Gonçalves tem. Por isso eles não são tirados, né? Eles não são tirados, porque todo mundo... Eu recebo vários e-mails, várias mensagens falando do Darlan.
do que aconteceu no Rio de Janeiro com Darlan. Até nas Filipinas falam dele. Até nas Filipinas falam dele. O Lucas está aqui falando, que teve lá nas Filipinas. E eu não entendo por que ele ainda está na obra. Tomando conta de região, não sei onde ele está agora, tomando conta de outros pastores, de outros e outras esposas. E eu sou caído. Eu sou caído. O Darlan não é caído. Bispo Gonçalves não é caído. Por quê? Hein, o Bispo Macedo? Nas reuniões, o Bispo Macedo, o senhor diz que errou está fora. E sem falar em outros também, que tem relatos também. Bom, ele fala aqui do Bispo Darlan Ávila. Bispo da igreja, quando tomava conta da Catedral do Rio, traiu a sua esposa, que aliás já é a segunda esposa, e foi apenas transferido para São Paulo e toma conta da Catedral de Campinas. Veja se pode. Um peca e é arrancado, o outro peca e fica. 2 pesos e 2 medidas. Será por quê? Para falar neste Bispo Darlan, e o Bispo Darlan gosta de uma tequilazinha, né, Darlan? Tequila, uma vodkazinha, né, Darlan? Você gosta, né? Você gosta. Fale de mim, para ver se eu não vou falar de vocês também. Ah, não tenha dúvida, rapaz. Não tenha dúvida. Por falar nesse Bispo Darlan, quando meu irmão trabalhou com ele em Goiás, viu esse monstro agredir auxiliares em plena reunião, quando a luz era apagada para o povo passar pelo Vale do Sal. Esse bispo descia e começava a esmurrar os pastores. Em outra oportunidade, esse Bispo Darlan também acabou com o sonho de um pastor que estava noivo de uma obreira. Quando ele soube que a obreira era branquinha, formada e tinha um consultório na cidade, uma boa estrutura de vida, e o pastor era negro. Ele chamou a obreira e disse que era para ela terminar com o pastor, pois ele seria transferido para outro país. E chamou o pastor e disse: "Você é louco? Como você negro quer casar com uma menina tão linda? Isso nunca vai dar certo. Vê se enxerga, rapaz." E transferiu o pastor. Em Minas Gerais, isso aqui é muito sério. E se você for ver na Igreja Universal do Reino de Deus, existe sim discriminação. Existe discriminação. Existe. É só você ver pelos pastores que fazem programa de televisão, os pastores que estão nas melhores igrejas. Observa. É um ou outro negro que se destaca aí, e quando não, se destaca por outras razões, né? Vamos lá. Em Minas Gerais, o bispo Sidney Marques arrancou 2 pastores da obra sem motivo nenhum. E quando meu irmão foi perguntar para ele qual o motivo para a expulsão, ele disse que não era da conta dele e se ele estava querendo sair também. Meu irmão havia perguntado por que um dos pastores tinha filhos e estava sendo desamparado por ter feito nada. Essa pergunta custou caro para meu irmão. Ele perdeu tudo e foi transferido para, eu não vou falar aqui o lugar, onde chegou queimado. Queimado no linguajar da igreja, não vai ter mais nada, está marcado, né? Aonde ele for, já vão passando informação dele, ó, esse aí não dá nada para ele, esse aí não pode crescer, não pode pegar responsabilidade não. Queimado, o bispo do estado na época, o bispo, aí fala aqui o nome, quase matou ele e a sua esposa de tanto perseguir. Depois ele ficou sabendo que tudo isso era para que ele pedisse seu desligamento, o que não aconteceu. Sabe, bispo Alfredo,
Ele me disse que em alguns anos está vendo que a obra mudou muito. Aquele amor pelas almas, aquele amor que se tinha pelas almas, deu lugar à ganância por dinheiro, e por isso se faz qualquer coisa, até pisar nos seus companheiros. Talvez por ver o crescimento financeiro, a cúpula da igreja perdeu o controle de si mesmo, deixando a primeira e principal visão para terceiro plano, que é a pregação do evangelho que salva. É muita injustiça com os pastores que abandonaram suas vidas, seu futuro, sua família, seus sonhos, para trabalhar em uma igreja que não os valoriza como deveriam ser valorizados. Jovens que abandonaram todo um futuro e até mesmo contra a vontade dos pais para entrar em um sistema egípcio, Eu fico lendo esse relato aqui desse pastor atual e às vezes eu faço pausas aqui, porque se eu ler, eu vou ficar muito sensibilizado, porque é muito triste. Então eu lendo aqui esse relato, mescla a sensibilidade com uma certa indignação. Então, às vezes, eu até peço a você que compreenda isso. A minha postura aqui. Porque, às vezes, lendo esses relatos e sabendo de tudo isso que acontece, às vezes eu fico sensível ao que eu estou lendo. E às vezes eu fico indignado com o que eu sei que a cúpula da igreja ela faz. Então, eu vou fazer mais uma pausa para que possamos dar uma respirada, né? Porque é muito triste o que jovens e pastores que dão a vida por essa instituição eles passam. Dê o seu ok e o seu like aí, clique também para compartilhar e vamos ver se no próximo vídeo a gente consegue concluir essa série de vídeos, relatos de um atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Já voltamos.